A gente vai ver rapidamente alguns exercícios com o tema Teorema de Tales. Essa atividade ela foi proposta em sala de aula, vários exercícios foram resolvidos e aí eu fiz essa revisão aqui para que vocês se aprofundem no conhecimento e se saiam bem na prova, tá? Então o tema é Teorema de Tales. O Teorema de Tales é um dos teoremas, dentre muitos, que o filósofo grego escreveu, onde consiste em retas paralelas, que são essas retas aqui, ABC, cortada por retas transversais, que são essas aqui, ó, uma transversal, outra transversal. E Tales dizia que quando retas paralelas são cortadas por transversais, esses segmentos que ficam entre as retas, tipo esse segmento e esse segmento, são diretamente proporcionais. Isso significa que se eu tiver o valor de 3 segmentos, eu consigo determinar o quarto segmento. Vamos supor que eu tenha o valor desse segmento, que é esse trecho aqui, e tenho o valor desse segmento, que é esse trecho aqui, e tenho o valor desse segmento, esse trecho aqui, e aí sem dúvida alguma eu vou conseguir encontrar o valor desse segmento que está faltando aqui, ó, tá? E para isso basta eu colocar esse segmento em forma de equação, montando uma regrinha de 3, também dito quarta proporcional, porque você conhece 3 valores e vai encontrar o quarto. Então eu vou mostrar rapidamente como que arma essas equações. Na verdade, 80% do cálculo é a armação. Se armou certo, dificilmente você vai errar. Então observe, a primeira coisa que você faz é identificar as transversais, ó. Essa aqui é uma transversal, que eu chamei de transversal vermelha. Essa outra aqui é uma segunda transversal, que eu chamo de transversal azul. E eu posso montar as minhas equações de diversas maneiras, ou melhor, de 2 maneiras. Eu posso montar dentre as paralelas, tipo assim, montar uma razão de x para 12, aí eu escrevo x está para 12, assim como 19,5 está para 18, 19,5 está para 18. Eu também poderia montar o seguinte, eu poderia fazer o de cima da reta vermelha, que eu vou chamar de x, com o de baixo da mesma reta vermelha, que é 19,5, está para 12 para 18. 12 para 18. Se eu montar desse jeito, ou se eu montar desse jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Observe que quando eu faço essa multiplicação, eu estou multiplicando o 12 pelo 19,5, aqui também. Quando eu estou multiplicando nesse sentido, eu estou multiplicando o x pelo 18. Só tem uma forma de não fazer isso, porque vai ficar errado. É se você pegasse e invertesse as ordens, tipo assim, você pega o de cima da reta vermelha e compara com o de baixo da reta azul. Aí você vai pegar o de cima da reta azul e vai comparar com o de baixo da reta vermelha. Observe, quando eu multiplico nesse sentido é 18 e 12, eu estou multiplicando o 18 e o 12. Então esse jeito verde aqui é o único jeito, esse aqui é o único jeito que não deve ser feito, porque se fizer vai ficar errado. Agora eu vou apagar isso tudo e vou adotar um raciocínio. Eu costumo sempre fazer de um único jeito, e é como eu vou indicar para vocês, para a gente poder dar início. Todas as questões serão resolvidas dessa forma. Então eu vou identificar uma reta de vermelho, como essa daqui. Aí eu escrevo, deixa eu ver onde eu vou fazer, não tenho quase espaço.
eu escrevo x, que é o de cima, x está para 19,5. Eu sempre procuro identificar as retas com cores, assim como 12 está para 18. Vocês entenderam que eu não posso inverter a ordem. Se eu comecei na reta vermelha por cima, nessa reta aqui pontilhada, eu também tenho que começar por cima. A ordem que eu trabalho a primeira, eu tenho que trabalhar a segunda, porque isso aqui são razões. A ordem dos fatores vai aumentar, vai mudar o resultado. Então quando eu multiplico aqui, ó, 12 vezes 19,5 dá 234. Então aqui eu tenho 234. Quando eu multiplico aqui, eu tenho 18x. Aí eu resolvo a equação, ó, 18x, sempre o começo da variável, vai mais rápido, é 234. Portanto, x é 234 dividido por 18. Vou fazer direito aqui porque ficou bom não. Dividido por 18. Aí eu tenho que o x é igual a 13. As divisões eu não vou fazer não, para ir mais rápido. Nem as multiplicações. E vou usar caneta de cor diferente para não ficar muito ofuscante aqui, não ficar muito ruim de interpretar. Observe. Quando as retas paralelas, que são essas, ó, A, B, C, estão nas diagonais, o ideal seria você virar o teu caderno para que elas fiquem na posição dessas retas aqui, ó. Facilita o raciocínio. Aí você identifica uma transversal de azul e pega o de cima, que é o da esquerda, com o da direita, que vai ficar embaixo quando você virar o caderno. Então fica 10 está para 20, assim como o de cima está para o de baixo, ou da esquerda está para o da direita. Na mesma ordem que você trabalha um, você tem que trabalhar o outro. Aí aqui você multiplicando aqui 10 vezes 15, você tem 150, 20 vezes x, você tem 20x. Então você tem 20x que é igual a 150. Aí você tem x é 150 dividido para 20. Eu posso tirar esse zero com esse zero. Ficou 15 dividido para 2, que dá 7,5. Sempre identifica a resposta final. Simples assim. Aqui eu tenho... São 10 exercícios que a gente vai fazer bem rapidinho. Esse aqui eu vou fazer ele agora de preto. Vou mudando as cores para poder não ficar complicado. Aí no final eu dou um zoom, eu dou uma afastada na imagem para ver se vocês conseguem visualizar de uma única vez. Então veja só. Aqui eu tenho o de cima, eu vou identificar essa aqui como reta preta. Eu tenho o de cima, observe como é que eu tenho. E tenho o de baixo, que é quem? 5. A gente sempre pega valor das transversais. Identifica-se as paralelas, ó. Essas retas aqui, ó, são paralelas, tá vendo? Aí você sempre usa as transversais. Então você pegou o de cima com o de baixo. Aí o de cima lá é x. Um minutinho aqui. Aí o outro lado, é quem está em cima é x, ó. Mas aqui embaixo não tem nada, ó. Então como aqui embaixo não tem nada, esse caminho não resolve. Ó, como que eu vou colocar aqui? Não tem nada, eu não sei quanto é que é. Mas aqui tem uma indicação pontilhada, tá vendo esse pontilhado aqui, ó? Isso aqui está dizendo que se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, que eu estou identificando, e juntar com esse pedacinho aqui, ou seja, todo esse espaço que está desse ponto até chegar nesse ponto, dá 21. Eu vou usar essa informação, porque por esse caminho eu não vou conseguir nada, eu apaguei, né? Então vejamos. Vou pegar bem aqui. Então vejamos. Eu acabei de dizer que se eu juntar todo esse espaço aqui, ó,
Ó, desse ponto preto até esse ponto preto dá 21. Se dá 21, ó, eu vou fazer a mesma coisa com esse, que eu vou usar aquela informação. E tudo que eu fizer numa reta, eu tenho que fazer na outra. Qual é a minha ideia? Pegar essa soma e comparar com o intervalo de cima, ou seja, 21 com x. Desse lado eu devo fazer a mesma coisa, só que aqui não tem soma, então eu vou somar. Ó, daqui até aqui é 9. Daqui até aqui no final é 5. 9 mais 5 é 14. Então eu vou fazer a soma com o de cima, deu 21 sobre x. A soma com o de cima, se eu comparei com o de cima, eu tenho que comparar o outro com o de cima. 14 sobre 9. 14 sobre 9. Beleza. Quando eu multiplicar para cá, vai dar 21 vezes 9. 21 vezes 9 é 189. X vezes 14 é 14x. Então você tem 14x igual a 189. Portanto, você tem x 189 sobre 14. Essa divisão de 189 para 14 dá 13,5. Dá 13,5. Pronto. Matei a questão. Bom, agora eu vou fazer essa aqui do lado. Ali eu vou usar agora o verde. Observe, agora nós já sabemos que quando tem um risco assim, ó, tracejado, ele está indicando a soma desse pedaço que eu estou destacando, mais esse pedaço. O de baixo aqui, eu não sei, mas se a soma é 33, eu posso deduzir. Se você pegar 33 e tirar 12, sobra 21. Então essa parte de baixo, ó, é 21, já que a soma é 33. Então eu posso ir por dois caminhos. Eu posso somar aquele, ó, a soma lá deu quanto? Deu x, né? Ou posso usar isso aqui, ó, né? Bom, não vou precisar desse valor porque aqui ele não está perguntando nada. Então eu vou usar a soma. Quem é a soma? É 33. A soma 33 eu estou comparando com quem? Com o de baixo ou com o de cima? Com o de cima. Por que com o de cima? Porque é em cima que eu tenho valores lá. O valor de cá eu não tenho. Então esse 21 que eu coloquei nem foi necessário. Eu nem vou precisar usar ele, eu vou até apagar. Não vou precisar dele. Então eu vou calcular a soma com o de cima. E aqui eu vou pegar a soma. Quanto é a soma? A soma é esse x aqui, ó. Está representando a soma. E quem é o de cima? É 8. Quando eu multiplicar 33 por 8, dá 264. Dá 264. Dá 264. Quando eu multiplicar 12 por x, dá 12x. Então eu tenho 12x igual 264. Então eu tenho x 264. Quem está multiplicando, desce e faz uma divisão por 12. Daí eu tenho 22. Eu tenho 22. Simples. Já fizemos 4, bem rapidinho. Vamos passar para cá. Esses exercícios, eles vão aparecer no teste que a gente vai fazer na próxima semana. Então é bom se preparar o máximo possível. Agora eu vou pegar o vermelho novamente. Ó, eu vou identificar essa reta aqui como reta vermelha e vou montar a minha razão. Observe que aqui eu tenho uma soma, ó. E essa soma aqui, ó, ela vale 21. Por que eu sei que vale 21? Porque desse ponto até chegar nesse ponto, deixa eu usar o vermelho, o azul, para ficar uma reta de uma cor, só para ilustrar melhor a situação. Ó, desse ponto até esse ponto é x. Desse ponto azul até chegar cá embaixo, ó, essa parte aqui
é y. Então em cima vale x, embaixo vale y. E esse 21 é a soma. Só que do lado de cá eu não tenho o valor da soma, mas eu posso calcular a soma aqui, ó. Então aqui vai ficar 10 mais 4, a soma aqui é 14. E aqui a soma é 21. Então eu vou pegar a soma e vou comparar com o de cima. A soma é 14, ó, comparado com 4. A soma eu comparo com o de cima, com 4. Vou fazer a mesma coisa. A soma eu comparo com o de cima. A soma é quanto? É 21. O de cima é quanto? É x. Observe que na mesma ordem que eu faço com um, eu faço com o outro. Quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar 84. 84. Quando eu multiplicar aqui, vai dar 14x. Aqui eu vou achar o valor de x. Aí eu sei que 14x é 84. E eu sei que x vai ser 84, o 14 vai descer, dividido por 14. Vai ser 84 dividido por 14. Isso vai me dar 84 dividido para 14, dá 6. Então o x vale 6, ó. Mas acontece que tem um y também. Onde é que eu vou achar espaço para calcular esse y? Eu vou tentar calcular aqui dentro mesmo. Vou até fazer de outra cor, vou fazer de verde. Então eu vou pegar a soma, que é 14, e vou comparar com o de baixo. Por que eu vou comparar agora com esse de baixo aqui? Porque o y está embaixo. Então eu pego a soma, que é 21, e comparo com o de baixo, que é y. Quando eu multiplicar aqui, vai para 210. Quando eu multiplicar aqui, vai para 14y. Então eu tenho que 14y vale 210. Y, vou resumir aqui. 210 dividido para 14 dá 15. O y aqui deu 15. Então eu achei o x e achei o y. Tranquilo? Agora vamos para esse outro que eu vou fazer de azul. Aqui eu tenho uma reta azul, ó, onde a parte de cima vale 4 e a de baixo vale 9. Aqui a parte de cima vale x e a de baixo vale y. E a soma do x com o y é 26. Vou fazer a mesma jogada aqui. A soma do 4 com o 9. Aí eu tenho que somar. Quanto é 4 mais 9? É 13. O x está em cima. Então se eu pegar a soma e comparar com o de cima, eu vou ter 13 comparado com 4. Tem que fazer a mesma jogada. A soma com o de cima, que é x. Quando eu multiplicar aqui, ó, 4 vezes 6 é 24, vão 2, 4 vezes 2, 8, com mais 2 é 10, deu 104. E aqui deu quanto? Deu 13x. Então você tem que 13x é 104. Então você tem que x é 104 dividido por 13. Então você tem que x, eu multipliquei 4 vezes 26. E vou dividir por 13. Deu 8. Tranquilo, ó, extremamente simples. Achei o x, mas ainda falta o y. Então o y eu vou fazer com o preto. Vou usar esse espacinho aqui. Agora eu vou pegar a soma, que é 13, e vou comparar com o de baixo. Por quê? Porque o y está embaixo. Então você tem o 13 e vai dividir por 9. Aí você tem o 26 e vai dividir por y. Vou multiplicar para cá e para cá. Então você tem 9 vezes 26. Para lá deu 234. Para cá deu 13. Então você tem que 13y é 234. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí você tem que y é 200, vou arredondar para cá. Y é 234 dividido por 13. Dá 18. Eu estou fazendo assim porque eu não tenho espaço. Mas daí você para o vídeo,
faz passo a passo, aprende direitinho, tá? Ó, só tem 2. Eu deixei um espaço vazio porque aqui eu vou colocar 2 exemplos diferentes dos que estão aqui e que provavelmente serão cobrados em minha avaliação. Bom, agora eu vou pegar o azul e eu vou identificar essa reta aqui, ó, como reta azul, ó. Aí eu pego e faço o de cima. Vou ver onde eu vou fazer bem aqui, ó, o de cima, e eu vou dividir pelo de baixo. Aqui eu vou ter uma distributiva, porque tenho 2 termos, é um binômio. E do outro lado eu tenho o de cima. Vocês estão vendo que é sempre bom deixar as retas paralelas ao A, que é o B, ao C. Na horizontal, facilita. O de cima com o de baixo. Sempre assim, melhor. Aqui eu vou multiplicar. Quando eu multiplico aqui, esse 9 multiplica o x, depois multiplica o 2. Quanto é 9 multiplicado por x? É 9x. Mais, você põe mais. Quanto é 9 multiplicado por 2? É 18. Quanto é x multiplicado por 12? É 12x. Aqui no meio é um sinalzinho de igual. Então você tem 12x, que é igual a 9x mais 18. Traz o 9x para o outro lado, aí fica 12x. Claro que quando muda de lado troca sinal, ele é positivo e ele passa negativo. O 18 continua do outro lado. Daí eu vou continuar ali na frente. Quanto é 12x tirando 9x? São 3x, que é igual a 18. Portanto, x é 18 dividido por 3, e vai dar quanto? 6. Isso aí, tranquilo. Bom, aqui eu vou fazer de vermelho. Eu estou fazendo com cores variadas para não misturar os cálculos, senão depois fica ruim de estudar. E aí eu tenho o mesmo exercício, só que um pouquinho mais literal, com mais letras. Eu vou identificar essa aqui como a minha reta vermelha, e eu vou pegar o que está em cima com o que está embaixo. Então você tem x mais 5, embaixo você tem x, aqui é o x mais 5, aqui você tem x. Fazer a mesma coisa. Em cima você tem x mais 2, embaixo você tem x menos 2. Aqui vai ter umas distributivas. Quando eu multiplicar aqui, ó, nesse sentido, você vai multiplicar o x pelo x. Então, quanto é x multiplicado por x? Aí você soma os expoentes. Quando não tem expoente é 1. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x, ó, eu não tenho tanto espaço para estar fazendo as contas. Então, quando eu multiplico, deixa eu mostrar. Opa, amarelo é melhor. Quando eu multiplico esse x por esse x, eu tenho que somar o expoente do x de baixo com o expoente do x de cima. Aí vai ficar x1, x1, x2. 1 mais 1, 2. Aí fica x. Aqui é 2 por quê? Porque eu somei 1 do primeiro com 1 do segundo. A gente soma os expoentes e repete a base. Mas quanto é que dá x vezes 2? É 2x. Essa primeira parte já foi. Deixa eu colocar para cá, porque ali está muito apertado. Vai ficar x ao quadrado mais 2x. Eu vou apagar aqui, ó. Não quero isso aqui não. Agora vem o igual. E quando eu multiplico nesse sentido, você pega o x e multiplica pelo x, depois pega o x e multiplica pelo 2. Então x1 também é x2. Só que aqui é menos 2. Quanto é x vezes 2? É 2x. Agora é a vez do 5. Mais e mais, mais. 5 vezes x, 5x. Mais e menos é menos, jogo de sinal. 5 vezes 2 é 10. Gente, o jogo de sinal, vocês estão lembrados, ó. Toda vez que você multiplica sinais que são iguais, você troca eles por um mais. Quando você multiplica sinais que são diferentes,
você troca por um menos. Você faz isso quando está multiplicando, quando você está dividindo e quando você está eliminando parênteses. Isso aqui chama-se jogo de sinais, ó. Esqueceu? Errou a questão, não pode esquecer não. Agora eu vou separar. Do lado esquerdo vem tudo quanto é x. Eu vou repetir o x ao quadrado, beleza? Esse x ao quadrado eu vou trazer para cá, trocando de sinal, é claro. Lá ele era positivo. Vou colocar esse 2x aqui. Esse menos 2x eu vou trazer para cá, é mais 2x. Troca de sinal. Do outro lado ficou quanto? Deixa eu ver aqui, agora até eu me atrapalhei. 5 vezes 2, 10. Deixa eu ver. Eu não lembro, deixa eu aumentar bem aqui, dá para aumentar mais para ver o que foi que eu escrevi aqui. Ah, tá vendo, ó? Esse 5x, ele passa para lá. Então vai ficar o 10 lá sozinho. Esse 5x positivo, ele vem com menos 5x, que é igual a quanto? A menos 10, foi o que sobrou lá. Eu posso diminuir aqui para caber tudo na mesma tela, porque ficou pequeno e eu não estava entendendo. Ó, x ao quadrado menos x ao quadrado cancela. 2x com mais 2x dá 4. 4x menos 5, ou seja, você tem 4 e está devendo 5, fica devendo um x, que é igual a menos o 10. Não pode terminar x negativo, você escreve o menos 1 só para poder trocar os sinais. Então o x negativo se torna positivo, o 10 negativo se torna positivo e a resposta fica x igual a 10. Esse deu um pouquinho mais de trabalho porque eram dois binômios e eu não tinha um espaço suficiente. Bom, e daí? Por que eu deixei esse espaço vazio? Porque aqui eu vou construir duas figurinhas do tipo das que nós vamos trabalhar também em avaliação. Ó, nessa questão aqui, número 9, eu vou colocar um triângulo. Deixa eu colocar ele. Vou colocar ele aqui. Peraí. Eu vou fazer assim, um triângulo, ó. Vocês estão bem acostumados a trabalhar com triângulo. Mais ou menos, né? Mal feito, mas tem. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, que são os versos, ABC. E ele tem uma linha paralela aqui, ó, que eu vou chamar de D e aqui eu vou chamar de E. Vamos chutar valores. Digamos que aqui eu tenha 3, digamos que aqui eu tenha 2, digamos que eu tenha X, né? E aí, aqui eu tenho 3 também, um exemplo. Chutei valores. E aí, como é que eu resolvo uma situação como essa? Quando aparecia assim um triângulo, ó, aqui é um triângulo, ó, aqui escurecer aqui para ficar mais acentuado. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver ele de verde. Você pega em um dos lados, você traça a primeira paralela. Nessa outra reta você passa mais uma paralela. Nessa outra reta você passa mais uma paralela. E assim você tem a paralela A B e a C, igual nos outros exercícios. Agora, de roxo eu vou passar as transversais. Aqui é a primeira transversal, né? E essa preta aqui vai ser a outra transversal. Ou seja, o que era um triângulo passou a ser retas paralelas e transversais, e eu posso usar o teorema de Tales aqui, tranquilo. Certo? Então vejamos como é que vai ficar. Eu vou pegar a roxa primeiro, vou resolver de roxo. Você vai pegar o de cima da reta que está roxo e comparar com o de baixo da mesma reta. Então ficou 3 sobre 2. No outro lado, você vai pegar o de cima, que é x, da reta que está preto, e o de baixo que é 3. Aí vai ficar x sobre 3. Quando você multiplica para cá dá 9. Quando você multiplica para cá dá 2x. Aí ficou 2x igual a 9.
Aí você tem x, que é igual a 9 dividido por 2. Fez a divisão rapidinho, é 4,5. Bom, outro exercício que pode acontecer é como se fosse assim um quarteirão de uma casa, de uma cidade. Vamos fazer de azul. Aqui tem uma rua para lá. Aí aqui você tem isso aqui. E aqui um quarteirão menorzinho. E isso é comum, ó. Vamos supor que aqui seja assim, ó. Vamos supor que seja tipo assim, ó. Tá? Aqui seria talvez uma rua, sabe? Aqui poderia ser outra rua que vai pra lá, não sei. Enfim. Aí aqui é um terreno. Aí um cara pega e divide esse terreno aqui, ó. Faz duas casas. Ele coloca aqui um ângulo de 90 graus para dizer que essas duas ruas são paralelas. Essas aqui. Se essas são as paralelas, aí você já pega o seu pincel vermelho e diz, ó, aqui vai ter a primeira paralela, para usar o teorema de Tales. Aqui vai ser a segunda paralela, aqui vai passar a terceira paralela. E cadê as transversais? Aí você fala, aqui vai ser uma transversal, ó, e aqui vai ser a outra transversal, ó. Se fosse na prova, você poderia simplesmente virar o teu caderno para essas retas aqui, ó, ficar na horizontal, daria mais fácil de usar. Agora vamos chutar valores. Vamos dizer que aqui seja 3, aqui seja 4, aqui seja 2, aqui seja 3. É a mesma jogada. Ó, é o de cima, o da esquerda com o da direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 3, 4. Vamos precisar, vamos colocar aqui no lugar desse 3 um X. Ó, aqui, ó, nessa vermelha aqui, vamos colocar aqui um X. Senão não vai ter, aqui é um 3. Não vai ter incógnita para calcular. Eu estou chutando valores, estou mostrando que tudo a gente transforma em paralelas e transversais. Ó, o da esquerda, que é 2, o da direita, que é X. O da esquerda, que é 2, aqui vai virar um X. Aqui vai virar um X. O da esquerda, que é 3, o da direita, que é 4. 3, 4. Multiplicou para lá, 3x. Multiplicou para cá, 8. Aí você tem 3x igual a 8. Aí você tem x igual a 8 dividido por 3. Quanto é 8 de... Ou você não vai dar um número exato, né? Mas você pode deixar ou em forma de fração, ou pode fazer a divisão. Vai dar uma dízima periódica. Dá 2,666, eu vou colocar um aproximadamente 2,7, porque aqui é uma dízima periódica. Vai dar 2,6666 até o final. Tranquilo? Gente, estudem isso aqui, tá? E vamos fazer a atividade avaliativa em cima desse conteúdo, tá bom? Se você chegou até aqui, agora é só dar o gostei ou não gostei. Assina o meu canal, clica no sininho e os próximos exercícios vão chegar na tua mão bem rapidinho. Um abraço. A gente se vê na sala de aula. Até mais.